Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Bora lá? O Teorema de Pitágoras ele pode nos ajudar a encontrar quais medidas de figuras planas. Será que é possível? Ele serve como base para outros cálculos? Sim, ele ajuda a gente em muito. Olha lá, vamos trabalhar um pouquinho. O triângulo retângulo ele pode ser encontrado em figuras planas e nos auxiliar a encontrar outras medidas. Então, por exemplo, aqui nos triângulos, o que eu tenho? Aqui eu tenho um triângulo equilátero, não tem um ângulo de 90 graus, então não tem um triângulo retângulo. Um triângulo isósceles, também não tem um triângulo retângulo. E um triângulo escaleno, também não tem. Mas, presta atenção, se a gente traçar a altura relativa a um dos vértices, aqui embaixo a altura é sempre 90 graus, então acaba aparecendo dois triângulos retângulos. No triângulo isósceles a mesma coisa, eu posso traçar a altura referente a um vértice, pronto, eu tenho aparece um triângulo retângulo. E aqui também traça a altura em relação a esse vértice, ele fica meio estranho, que fica para fora, né? Mas não tem problema, traça a altura, eu tenho também um triângulo retângulo, ok? Nos quadriláteros isso também acontece? Será que aparece o triângulo retângulo? Sim. Como? Quando a gente traça a diagonal. Ó, diagonal é uma linha que une um vértice ao outro que não é consecutivo. Então eu tenho a diagonal do quadrado, a diagonal do retângulo. Olha o ângulo de 90 graus ali, ó. Eu traço as duas diagonais de um losango, eu tenho 4 triângulos retângulos. Eu traço a altura referente a um dos vértices aqui no paralelogramo, tenho a existência ali de um triângulo retângulo. E no trapézio também, se eu traçar a altura referente a um dos vértices, eu terei o triângulo retângulo aqui, ó, à esquerda, ok? Então, olha lá, vamos ver um exemplo. Sabendo-se que a medida de um quadrado mede 12 centímetros, qual é a medida da sua diagonal? Então, eu tenho um quadrado que mede 12 centímetros, quero a diagonal. Então, se você olhar, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu recortei para ficar mais fácil a visualização, ó, 90 graus. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, é a hipotenusa ao quadrado, que é a minha diagonal, por isso eu usei D. Um cateto ao quadrado, que é 12, mais o outro cateto ao quadrado, que também é 12. Então, 12 ao quadrado, 144, somos 2, 288. Passa o quadrado na forma de raiz, né? Passa. Eu tenho uma raiz irracional, mas eu posso ou determinar ela em números decimais ou então fatorar ela. Então deu 12 raiz de 2 centímetros fatorado. Repare que eu consegui a diagonal de um quadrado utilizando o Teorema de Pitágoras, ok? E se for um quadrado qualquer, é possível? Sim, ó. Imagina um quadrado de lado L, qualquer lado, genérico. Eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, o L sai para fora da raiz, ó, mas o 2 fica lá dentro. Então, a diagonal de qualquer quadrado vai ser a medida do lado dele vezes raiz de 2. Então, se você quiser, decora essa fórmula que agiliza a sua vida, tá bom? E no triângulo também aparece? Nós vimos que aparece, né? Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero e quero a altura dele. É possível? É, gente. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E a altura divide o lado exatamente da metade. Então, por isso que está escrito L sobre 2, porque dividiu na metade. E como é que eu calculo essa altura? Olha aqui, ó, aplica o Pitágoras. L ao quadrado igual H ao quadrado, que é um cateto, mais L sobre 2 ao quadrado, que é outro cateto. E agora a gente faz as manipulações algébricas que são necessárias, né? Eu levo ao quadrado aqui, dá L ao quadrado sobre 4, aí tira o mínimo de tudo, junta L com L, né? 3L ao quadrado igual a 4H. Eu quero a altura, ok? Então eu vou isolar o H. Então o 4 passa dividindo e por último o quadrado passa na forma de raiz. O 4 sai para fora, raiz quadrada de 4, 2. O L também. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. A fórmula da altura de um triângulo equilátero, dado o lado dele. Bem tranquilo, né, gente? É uma boa fórmula também para você decorar, para agilizar. Então, essas relações são muito importantes e vieram do Teorema de Pitágoras. A diagonal de um quadrado, basta pegar o seu lado vezes raiz de 2
e a altura de um triângulo equilátero, que basta pegar o lado, raiz de 3 sobre 2. E isso veio através do Teorema de Pitágoras, que a gente também encontra dentro dos sólidos, ó. Olha aqui, dentro de uma pirâmide tem o triângulo retângulo. Então ele é base para muitos outros cálculos também que veremos a seguir. Nesse vídeo nós falamos sobre o Teorema de Pitágoras, espero que vocês tenham gostado e até breve.